Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Química Orgânica. Chegamos à nossa aula de número 9 e hoje a gente continua falando sobre compostos orgânicos e, em particular, a gente vai falar sobre os aldeídos. Muito bem, então vamos começar falando aqui da estrutura geral de um aldeído, né? Então a gente vai ter um carbono, né, ligado com uma ligação dupla, claro, a um oxigênio. E essa estrutura, né, um carbono ligado a um oxigênio, recebe o nome de carbonila. Bom, então sempre que a gente tiver um carbono que está ligado a um oxigênio, ou seja, que a gente tiver uma carbonila, e além disso eu tiver um carbono que está ligado a um hidrogênio, eu vou ter um aldeído. Esse R aqui representa uma cadeia qualquer, tá certo? Como a gente vai ver nos nossos exemplos. E a nomenclatura? A nomenclatura segue a mesma regra que a gente aprendeu para hidrocarboneto e para álcool. Ou seja, o nome vai ser dividido em prefixo, né, que é o número de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, e sufixo. O sufixo nesse caso é "-al". No caso dos hidrocarbonetos era "-o", no caso do álcool era "-ol", e agora no caso do aldeído é "-al". Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos começar com o aldeído mais simples, o aldeído que tem apenas um carbono. Veja então que eu posso escrever, né, a estrutura deste modo ou deste outro modo aqui. Nesse modo aqui eu estou escondendo, né, eu estou colocando dois hidrogênios aqui, e neste outro modo eu estou deixando o hidrogênio junto ao carbono e o outro aqui para baixo, para ficar com a cara de aldeído, tá certo? Veja que eu tenho uma carbonila aqui, e tenho o carbono que está ligado ao oxigênio, ele também está ligado ao hidrogênio, portanto é um aldeído. Esse aldeído, o nome usual dele é formol, mas qual que é o nome dele a partir da nomenclatura oficial? Vamos ver? Bom, eu tenho apenas um carbono, então o prefixo é met. A gente combinou que quando a gente tiver um carbono só, a gente vai colocar aqui o an, ou quando a gente tiver também só ligações simples, também vem o an aqui, tá certo? E como trata-se de um aldeído, a gente acabou de verificar, a gente coloca o sufixo "al". Então esse cara aqui se chama metanal. Vamos ver esse segundo exemplo. Aqui de novo, galera. Eu escrevi aqui a estrutura, só que eu posso reescrever, né? Então, essa estrutura de forma a deixar na forma de aldeído mais conhecida. Então veja que aqui eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio, eu só deixei o hidrogênio aqui embaixo para aparecer com essa estrutura geral que a gente está aprendendo. Então percebam o seguinte, ó, aqui eu tenho a carbonila, né? Eu tenho o carbono que está ligado ao oxigênio e esse carbono também está ligado a um hidrogênio. Então trata-se de um aldeído. Como é que eu vou dar nome a esse aldeído? Então eu começo pelo prefixo. Quantos carbonos eu tenho? 2, então é et o prefixo. Como eu tenho apenas ligação simples entre carbonos, eu coloco o an aqui. E como trata-se de um aldeído, como a gente verificou, o sufixo é "al", então fica etanal. Muito bem, vamos ver mais algum exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho de novo um aldeído que eu escrevi de dois modos, né? Nesse primeiro modo aqui eu estou representando o hidrogênio junto com o carbono, e nesse segundo modo aqui, eu tirei o hidrogênio que estava aqui em cima e coloquei ele aqui embaixo, só para ficar na forma que a gente está acostumado. Então, como é que fica o nome desse cara? Eu tenho 3 carbonos, então eu coloco prop, tá certo? Como entre os carbonos eu só tenho ligações simples, vem aqui o infixo an. E como trata-se de um aldeído, o sufixo é "al", então o nome desse cara é propanal. Bom, vamos ver como é que a gente nomeia mais esse composto aqui, tá certo? Bom, aqui eu tenho um carbono que é terciário, eu tenho uma ramificação, tá certo? Eu preciso escolher a cadeia principal, eu vou escolher como cadeia principal esse cara aqui, tá certo? Porque tanto faz eu virar aqui, porque vai dar o mesmo radical, vai dar a mesma coisa, então eu vou escolher esse que é mais retinho. O segundo passo é numerar a cadeia principal, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Por que eu comecei da direita para a esquerda? Porque eu sempre começo pelo carbono funcional. Ou seja, o carbono que apresenta a função, que no caso é aldeído, porque eu estou vendo aqui uma carbonila e o carbono que está ligado ao oxigênio também está ligado ao hidrogênio. Perfeito, a gente começa então nomeando a cadeia principal. Eu tenho 4 carbonos, então é but. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos, então é butan. Como trata-se de um aldeído, a gente coloca aqui o sufixo "al". Então esse é o butanal, só que não é qualquer butanal, porque eu tenho aqui um radical, tá certo? O radical, o nome do radical é met, porque eu só tenho um carbono, e como a gente combinou, no caso do radical, o sufixo é "il". Então fica metil, é o nome do radical, butanal. Só que eu tenho que avisar, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter o radical aqui
Então eu tenho que dizer que o radical está no carbono 3, então eu coloco assim, ó, 3-metilbutanal. Então, galera, essa foi mais uma videoaula de Química Orgânica. Aprendemos a reconhecer os aldeídos e também a nomeá-los. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!